Oi, pessoal. Muito obrigada. Hoje vamos ler Mateus capítulo 15. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, o livro de Mateus capítulo 15 está dividido em duas histórias. Então, a primeira parte é os anciãos perguntando por que os discípulos de Jesus não cumprem as tradições. E depois tem a mulher cananeia. E a filha dela estava horrivelmente endemoninhada. E para essa mulher, para receber graça, ela foi para diante de Jesus. Porque ela era uma mulher cananeia, ela era gentil. Jesus Cristo falou para ela: Não vim aqui senão por causa dos israelitas. E como essa mulher não estava indo embora, Jesus falou: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Na verdade, naquele tempo, os israelitas, eles achavam que os gentios eram cachorros, então não tinha como eles não tratarem os gentios como cachorros. Então essa mulher falou o quê? Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu sou um ser humano como um cachorro, mas também conceda graça para mim. Então, no capítulo 15, está escrito nessas duas partes, né? Está dividido exatamente em duas partes. Então, eu falei aquela vez que em Lucas capítulo 18 tem a oração do fariseu e de um publicano. Então, o fariseu orava como: Ai, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes e oferto de todas as coisas. Mas o publicano, ele nem se atrevia a olhar para o céu. Ele falava: Senhor, sê propício a mim, pecador. Mas Jesus falou o quê? Que o publicano, ele desceu justificado na sua casa e não aquele fariseu. Por quê? Se eu falar de uma forma simples, porque o fariseu, ele estabeleceu sua justiça. Eu fiz isso, eu jejuei, eu não cometi pecado, eu dou o dízimo de tudo. Ele tinha muitas coisas que ele fez bem. Mas porque o publicano não tinha nada que ele tinha feito bem, ele somente podia receber graça. Então, na época de Jesus, os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei, eles que receberam graça de Jesus? Não. De uma mesma forma, todos eles julgaram, desprezaram, perseguiram a Jesus. Então, quem foi que recebeu graça diante de Jesus? A mulher surpreendida em adultério, o publicano Zaqueu, o cego de nascença, o enfermo havia 38 anos. Então, a pessoa que recebeu graça diante de Jesus não é aquela pessoa que podia fazer algo, mas a pessoa que não podia fazer nada. Então, assim como nós podemos saber
Os fariseus, escribas, intérpretes da lei, eles tinham pecado, mas eles tinham uma outra coisa humana que fazia eles pensarem que eles faziam bem. Mas essa mulher cananeia, ela, embora ela não precisasse receber a graça de Jesus, mas ela era uma pessoa que, se não fosse a graça de Jesus, ela não poderia viver. Então, em Mateus capítulo 15, fala sobre os fariseus e a mulher cananeia. E também tem a oração do fariseu e a oração do publicano. E tem o Nicodemos e a mulher samaritana. Então, a Bíblia, ela sempre compara para nós. O fariseu, porque ele pensou que viveu bem sem cometer pecado, esse fariseu, ele não tinha motivo para precisar receber graça e misericórdia de Deus. Então, é uma pessoa que ia para diante de Jesus procurando estabelecer sua justiça. Então, quem é que precisa receber graça de Jesus? Porque o publicano, ele era uma pessoa que somente cometeu pecado. Porque a mulher adúltera, ela recebeu graça porque ela fez bem? Não. A mesma coisa com o publicano Zaqueu. A mesma coisa com o enfermo havia 38 anos. A mesma coisa com o cego. Essas pessoas não fizeram boas obras. O significado da palavra graça é de graça, sem preço. Qual é a pessoa que pode receber graça? Não é a pessoa que é esforçada. Não é a pessoa zelosa. Receber graça é a pessoa que tem fraqueza, defeito. Essa pessoa que recebe graça. Mas os fariseus perguntaram, por que você não cumpre a tradição dos anciãos não lavando a mão? Mas essa mulher cananeia estava sofrendo porque a filha dela estava endemoninhada. Então tinha que ser expulso o demônio da filha dela. Mas ninguém podia expulsar esse demônio. Então era uma amada filha. Mas essa filha não estava vivendo do jeito que ela queria viver, mas ela estava sendo arrastada pelo mal, Satanás. Aquele espírito mal estava segurando o coração daquela menina e estava fazendo ela viver contra a sua vontade. Então, dessa mesma forma, tem muitas pessoas que vivem como essa menina endemoninhada. A mãe ficou muito triste. Não é porque eu faço uma boa obra que esse demônio da minha filha vai ser expulso. Não é porque eu cumpro os mandamentos que eu vou poder expulsar o demônio da minha filha. Independente do que eu faça, ela sabia que nada poderia expulsar o demônio da filha dela. Então, essa mulher cananeia, ela decidiu fazer o quê? Realmente, se não fosse a graça de Jesus, ela não poderia viver. Então, esse tipo de mulher iria para diante de Jesus e falaria, ai, Senhor, por que o Senhor não lava a mão? Por que o Senhor vive assim? Por que o Senhor está comendo no dia de descanso? Será que ela falaria assim? Não, de jeito nenhum ela poderia falar assim. Porque ela é muito fraca, ela tem muitos defeitos, tem muitas fraquezas que ela é assim. Mas porque ela era uma mulher cananeia, ela era gentil, então ela sabia que não podia receber graça de Jesus. Os judeus e os gentios jamais conversam. Eles nem se relacionam, eles nem comem juntos. Ela precisava receber graça de Jesus. Mas se Jesus Cristo nem ligasse para ela, então como ela faria? Então ela não tinha nada. Ela somente desejava receber graça. Isso é a graça. Então, é uma pessoa que não consegue, que não pode receber, mas ela recebe graça. Então, muitas pessoas não sabem o significado da palavra graça. As pessoas pensam, eu fazendo bem que vou receber graça. Eu orando, eu dando dízimo, sendo fiel, fazendo bondade.
Se eu acreditar bem em Deus, que eu vou receber graça. Mas o que a Bíblia nos diz? Porque eu não consigo fazer bem, que Deus me dá sua graça. Não é porque eu faço bem e eu recebo graça. É porque isso não consegue ser bênção. Porque isso não consegue ser graça, Deus não consegue dar graça para essa pessoa. Então, graça é ser de graça, sem preço nenhum. Então, sem ter preço nenhum, e eu ganhar, aquilo é graça. Mas Deus deseja nos dar todas as coisas pela graça. Ele não quer nos dar olhando para a bondade que a gente faz. Mas para receber a graça de Deus, o que a gente faz? A pessoa que coloca um preço nessa graça não pode receber nada. Não pode receber nada. Graça é graça quando não tem preço sobre isso. Não tem que ter uma força, não pode ter algo que eu faça para eu receber graça. Então, teve a Guerra da Coreia. E depois da Guerra da Coreia, naquele tempo, a Coreia era muito pobre depois que acabou a guerra. Então, o PIB era 76 dólares da Coreia. 76 dólares. Então, a gente tinha que viver por uns 4 ou 5 dias. Então, $1 equivale a uns 1.000 won. E quando eu era criança, o nosso país era muito pobre. E a roupa que a gente vestia também era muito pobre, muito miserável. A gente não podia nem imaginar em roupa de pele, sapato de pele. E um dia a gente estava tomando café da manhã e de manhã veio um barulho estranho lá de fora. Que barulho é esse? Quando a gente abriu a porta não tinha ninguém. E a gente tomou café de novo e novamente saiu um barulho estranho lá de fora. E quando eu abri a porta, o meu amigo estava ali e ele veio tomar café da manhã na minha casa. Ele trouxe uma bacia e veio pedir comida para a gente. Depois eu escutei. A família deles passou fome por um dia inteiro e no outro dia também. E aí o familiar dele falou: vamos lá procurar, vamos pedir comida para as pessoas. E a minha mãe falou: você quer ir lá? Não, mãe, eu não vou conseguir sair pedindo comida para os outros. Então, nenhum deles estava conseguindo ir pedir comida. E aí eles acabaram passando fome por mais um dia. Mas como eles estavam com muita fome, naquele dia o meu amigo tinha uns 8, 9 anos. Ele veio pegar comida na nossa casa. Ele sabia de quem era a casa. Mas ele não tinha coragem de falar, me dá um pouco de comida. Porque ele estava com tanta vergonha. Ele não conseguia falar, me dá comida. Ele somente fez um barulho estranho. E quando a gente abriu a porta, ele ficou com vergonha e se escondeu. Ele tinha que pedir por comida, mas ele estava com muita vergonha. E novamente, quando nós começamos a comer novamente, e de novo aquele amigo fez... E quando a gente abriu a porta da casa, aquele meu amigo queria se esconder e não conseguiu se esconder e foi pego. Aí o meu pai falou, vem aqui. E ele se aproximou. A gente também não pôde dar muita comida para ele. O meu pai pegou uma colher de arroz do prato dele e colocou na tigela que ele trouxe. E aquele meu amigo agradeceu e foi para uma outra casa. Então, mendigar, na verdade, não é uma coisa fácil, né? Não sei se você se acostuma e pode se tornar fácil. Mas se você tiver arroz,
Se você tiver arroz, você jamais vai mendigar, você vai tentar se segurar com aquilo. Mas quando ele parou para pensar, nossa, eu somente vou poder morrer assim. Eu tô com muita fome. Agora eu vou morrer. Então, assim ele foi pedir por comida. Mas Deus quer nos conceder sua graça em todas as coisas. Quem tem muita comida, quem tem muito dinheiro, quem é que tendo tudo isso vai sair para mendigar? Então todos nós somos pessoas que não fazemos bem, mas fazemos mal. Então essa mulher acabou tendo uma condição perfeita para pedir graça para Jesus. A amada filha dela agora estava endemoninhada. E ela falava para a filha dela, filha, por que você está fazendo isso? Não faz isso. Com certeza é a filha amada dela. Mas ela perdeu o coração para o demônio. Então a filha já não vivia mais com o seu próprio coração, mas porque ela vivia com o coração do demônio, ela vivia como o demônio, então isso dava muita dor no coração da mãe. E a mãe abraçava a filha, e por muitas vezes ela chorou com a filha. Mas não faz isso, filha, por que você está fazendo isso? Não faz isso. Mas por mais que a mãe falasse, a filha já estava presa pelo demônio. Então o demônio estava controlando o coração da filha. Ela não tinha a sua própria vontade, eu quero fazer isso ou não quero fazer aquilo. No começo, ela não sabia que era demônio. Mas depois ela descobriu que o demônio estava controlando a sua filha. Mas essa mãe não sabia como expulsar o demônio da filha. A mãe ficou com tanta dor no coração vendo a filha sendo controlada pelo demônio. Então ela não sabia como expulsar esse demônio. Ela não tinha o que fazer. Quando a gente lê a Bíblia, pessoal, não só a filha dessa mulher cananeia que estava endemoniada. Quando eu vi João capítulo 13, versículo 2, João capítulo 13, versículo 2, está escrito o quê? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então surgiu um coração em Judas Iscariotes de vender a Jesus. Não era o coração de Judas Iscariotes, mas foi o diabo que colocou esse coração nele. E quando Judas viu esse coração de vender a Jesus, ele se assustou. Nossa, por que está surgindo esse coração? Eu não posso vender o mestre, eu sou muito mau. Eu não posso vender o mestre, como eu vou vendê-lo? Então ele teve vergonha desse coração. Ele pensou que esse fosse o coração dele. Ele não sabia que o diabo tinha colocado esse coração. Mas quando a gente vê em João capítulo 13, versículo 27, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. No começo, Satanás colocou um pensamento de vender a Jesus Cristo em Judas Iscariotes. E depois entrou esse pensamento em Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não expulsou esse pensamento. Ah, por que eu estou pensando isso? Mas ele simplesmente deixou esse coração dentro dele. E no final, quando Jesus ele cortou um pedaço de pão, deu para Judas. E depois que Judas recebeu esse bocado de pão, está escrito que o diabo imediatamente entrou Satanás nele. No começo, Satanás coloca o pensamento. E quando ele coloca o pensamento, porque a gente depende, a gente tem a nossa consciência, eu não posso vender a Jesus. Ele podia pensar assim, mas no versículo 27, o Satanás entrou nele. Está escrito, imediatamente entrou nele Satanás. Então, Satanás coloca o pensamento. Eu posso rejeitar esse pensamento e posso aceitar esse pensamento.
Então Judas Iscariotes não rejeitou e nem abandonou esse pensamento. Sem abandonar esse pensamento, o diabo depois entrou nele. Quando o diabo entrou nele, ele já não podia mais rejeitar a esse pensamento de Satanás. Ele sabia que não podia vender a Jesus. Mas ele não tinha como não vender a Jesus. Nós temos que saber disso. A filha dessa mulher cananeia é a sua amada filha. Mas ela falar, levantar sua mão, qualquer atitude dela não era atitude dela mesma, mas era atitude do diabo, do demônio. Então, quando a mãe viu, com certeza não era sua filha. Era sua filha, mas não era sua filha. O corpo, com certeza, era sua filha. Mas toda atitude dela não era dela. No final, o que a mulher sabia era o quê? Essa não é a minha filha. É o diabo que está fazendo isso nela. Mas eu não sei como expulsar esse demônio dela. Ela, porque não tinha um caminho de expulsar esse demônio, essa mulher ficou muito chateada. Mas essa mulher foi procurar por Jesus. Com certeza, quando o diabo colocou o pensamento em Judas de vender vender a Jesus, então parecia que isso surgiu de Judas. Sem cessar, Satanás continuamente está colocando no coração das pessoas o pensamento mal, de rejeitar a Deus, de colocar um coração de desprezar a Deus. E como Satanás continuamente coloca esse pensamento, então não é essa pessoa, mas Satanás faz essa pessoa mentir, ter ódio, faz matar, faz roubar, faz adulterar. Mas as pessoas pensam que são elas que estão fazendo, não sabem que é Satanás que está fazendo isso. Mas essa mulher sabia exatamente. A minha filha fazer isso, não é ela que está fazendo. É o diabo que está dentro dela, o demônio que está dentro dela. E se a minha filha não quer agir dessa forma, não é que tem que falar não faz isso ou não faz aquilo. É o diabo que tem que ser expulso, o demônio tem que ser expulso para entrar Jesus Cristo nela. E essa mulher foi procurar por Jesus Cristo. Nós também é a mesma coisa. Às vezes, quando eu me drogo, ou quando eu jogo de aposta, ou quando eu bebo, ou quando eu fumo, tem vezes que eu caio nessas más atitudes. Mas quando eu vejo, na verdade, não sou eu que estou fazendo. É o diabo que está me segurando e me arrasta a fazer isso. Mas os viciados em jogos, o que eles falam? Eu tenho que parar de jogar. Eu não posso ficar viciado em jogo. Embora essa pessoa, se ela decida a fazer isso, mas ela não consegue. Por quê? Porque está presa em Satanás. Essa mulher não sabia exatamente porque a filha estava agindo dessa forma. Mas ela sabia que a filha estava agindo assim porque estava com demônio. E a mulher sabia que se não expulsar o demônio, a filha somente podia viver assim. E ela foi para diante de Jesus e expulsou esse demônio e pôde viver uma vida perfeita. Então, a mesma coisa com a nossa vida. Eu não posso cometer pecado. Por que eu fico cometendo? Por que eu estou fazendo essa maldade? Por que eu estou mentindo? Não sou simplesmente eu que estou fazendo isso. Assim como a mulher endemoniada ficou com o demônio, porque Satanás coloca o pensamento, eu tenho ódio, eu minto, eu faço maldade, eu vivo uma vida suja. Por isso, não é que a gente tem que se esforçar para não cometer pecado. A gente tem que desistir do nosso pensamento e a gente tem que receber o coração de Jesus Cristo e tem que ficar com Jesus Cristo no nosso coração. Por mais que eu queira fazer bondade, eu não consigo. Jesus Cristo tem que vir
Ele tem que conceder sua graça para nós. Ele tem que nos abençoar. Mas o diabo quer que Satanás, ele quer trabalhar dentro de nós. Então é esse coração que nós temos. Então, se o coração de Jesus entrar em nós, ele vai expulsar as trevas, ele vai expulsar o pensamento mal, ele vai expulsar o pensamento sujo. Se o coração de Jesus estiver em nós, nós poderemos receber graça, misericórdia e bênção. Por isso, nós não podemos agradar a Deus. Essa mulher que tinha sua filha, ela recebeu graça diante de Jesus e aquele demônio foi expulso. Por isso, aquela filha pôde ficar perfeita. Pôde ficar perfeita. Para a gente agradar a Deus, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos agradar a Deus, mas Jesus Cristo tem que entrar em nós. E se Ele nos conduzir para dentro de Jesus, para dentro de Deus, eu acredito que nós poderemos viver uma vida abençoada. Muito obrigado. Até a próxima.